Transistor de efeito de campo de junção. Construção e símbolo do JFET. Tem dois tipos de transistores JFET, o de canal N e o de canal P, sendo que o de canal N ele é o mais utilizado. A construção dele está aqui. Bom, ele tem 3 terminais. Um terminal chamado dreno, que ele é similar ao coletor do transistor bipolar. Tem o terminal chamado fonte, que é similar ao emissor, e o terminal chamado porta, ou gate, que é similar à base do transistor bipolar. Então aqui, ó, temos o dreno, terminal fonte e o terminal chamado porta. O transistor é chamado canal N, esse aqui é o mais utilizado, né? Ele é chamado de canal N porque entre o dreno e a fonte nós temos um canal de semicondutor tipo N. Então, se é um canal e aqui está cheio de elétrons livres, se a gente colocar um multímetro entre o dreno e a fonte, a gente vai perceber que ali tem uma resistência pequena. O terminal porta, ou gate, né? Ele está aqui no material tipo P. Então aqui, do outro lado também, né? É simplesmente ao redor de todo o canal, nós temos a porta. Então, da porta para o dreno ou para a fonte, né? A porta para o canal, para esse canal aqui, nós temos um diodo PN. E com o multímetro a gente pode perceber isso, a gente pode colocar o gate e o dreno, ou então o gate e a fonte, e medir que ali tem um diodo que conduz num sentido, mas não conduz no outro. Inclusive, se o canal for P, se aqui for P, é porque a porta é N. Então, a gente consegue, com o multímetro, identificar qual é o tipo de JFET, se é JFET canal N ou JFET canal P. Bom, então essa é a construção dele. Agora, em relação ao símbolo. O símbolo é esse, e o símbolo lembra muito a construção desse transistor. Porque entre dreno e fonte, nós temos um caminho de condução de corrente. No símbolo também. Do dreno para a fonte, nós temos aqui uma continuidade desse traço. No MOSFET, que foi explicado em outro vídeo, o símbolo ele era pontilhado aqui, então não tinha uma passagem entre o dreno e a fonte no símbolo. Então isso lembra que aquele MOSFET de enriquecimento não tem um canal ainda formado. Nesse aqui, como já tem um canal formado e já tem uma possibilidade de condução entre dreno e fonte, então o símbolo mostra aqui uma passagem entre dreno e a fonte. Aqui no gate nós temos então essa seta. Isso lembra que o gate é do tipo P. Então aqui está o gate tipo P. Se for um canal tipo P, se aqui for P, é porque o gate é tipo N. Então aí essa seta estaria ao contrário. Então existe o JFET canal P, e no símbolo você veria essa seta saindo do transistor.
Agora a operação do JFET. Em primeiro lugar, essa comparação aqui com uma torneira. Então nós temos a fonte e o dreno, sendo que a porta é justamente o controle do transistor, no caso da torneira, que pode fechar ou abrir a torneira. Bom, repetindo o desenho anterior, nessa figura aqui, sem nenhuma polarização, sem nada ligado na porta, nós temos então um canal que é largo, que está ligando o dreno à fonte e que é cheio de elétrons que pode conduzir uma corrente. Se tiver uma fonte externa tentando circular uma corrente, vai circular essa corrente do dreno para a fonte, porque aqui está cheio de elétrons livres. Agora, o que acontece quando a gente coloca uma tensão e essa tensão é negativa aqui do gate, no gate em relação à fonte? Colocando aqui uma tensão negativa no gate em relação à fonte, essa tensão negativa no gate repele os elétrons livres que estão aqui no canal, que ligam o dreno até a fonte. Então, se eu colocar uma tensão negativa aqui, esses elétrons vão ser repelidos e aqui vai ter então uma região de depressão. Aumentando essa tensão aqui, essa região de depressão aumenta e o canal diminui. A resistência elétrica do canal vai aumentando então. Se essa tensão VGS do gate para a fonte for muito grande, no caso negativa, né, o canal chega a desaparecer. A região de depressão aumenta tanto que não tem mais elétrons livres. E aí é como se fosse a torneira fechada. Essa tensão que estrangula completamente o canal é chamada de tensão gate-fonte off. Off porque desliga o transistor. Ou simplesmente VP, tensão de Pinchot, que é a tensão de estrangulamento do canal. Se agora a tensão gate-fonte for positiva e maior do que 0,7 volts, então, invertendo essa tensão aqui, se a gente inverter essa tensão, colocar o positivo em cima, vai conduzir, porque nós temos um diodo, aí nós teríamos um diodo diretamente polarizado, PN, e aí vai conduzir uma corrente que esse diodo não é preparado para receber uma corrente aí, ele vai queimar. Então, pode até existir circuitos onde nós temos uma tensão positiva aqui, mas essa tensão positiva é de apenas alguns décimos de volts, não superando uma corrente aí, não superando uma tensão que passa a circular uma corrente nesse diodo PN. Continuando então o funcionamento desse transistor, repetindo, se nenhuma polarização for colocada aqui, se não tivermos nenhuma tensão no gate, o canal então ele é largo e cheio de elétrons. Indo para essa segunda figura, se agora nós aplicarmos, se a gente não aplicar uma tensão aqui do gate para a fonte, se a gente deixar o gate aterrado, ligar direto aqui o gate com a fonte, e agora a gente for aumentando a tensão VDD, a tensão do dreno em relação à fonte, o que acontece é que a corrente vai aumentando. Aqui é um gráfico da corrente de dreno em função dessa tensão aplicada VDD. Aqui é VDD.
que está correto, é a tensão do dreno para a fonte, que é essa fonte VDD. Então, se a gente for aumentando essa fonte VDD, nós vamos ter um aumento da corrente que circula do dreno para a fonte. Só que essa corrente não vai aumentar indefinidamente, ela vai saturar. E esse valor, o valor final que ela satura, é um valor muito importante chamado IDSS. Então aqui nós temos a curva onde o parâmetro aqui é a tensão gate-fonte igual a zero. Então essa curva aqui é nessas condições. Ocorre nessas condições onde a tensão gate para a fonte é zero. Agora, por que acontece essa saturação aqui? Pelo seguinte, quando a gente vai aumentando essa tensão, VDD, vai circulando corrente, a gente vai aumentando mais a tensão, vai circulando mais corrente. Mas imagine que a gente colocou aqui, por exemplo, 10 volts. Se a gente colocou 10 volts, aqui, é claro, está em 0 volt, nesse terminal aqui, na fonte, nós temos 0 volt. Se essa fonte VDD é de 10 volts, os 10 volts está sendo aplicado aqui no dreno. Mas entre o dreno e a fonte, internamente no transistor, entre a fonte e o dreno, nós temos a tensão que vai variando. Então, aqui nós temos 0, 1 volt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui. Então, internamente, dentro do transistor, nós temos uma variação da tensão, que vai de 0 até o valor da fonte VDD. No meu exemplo, é de 0 a 10 volts. Retornando aqui, se eu colocar uma tensão negativa no gate e for aumentando essa tensão negativa aqui no gate, o que vai acontecer é que a região de depressão vai aumentar, até que essa região de depressão aqui se junta com essa região de depressão e estrangula completamente o canal e não vai circular corrente nenhuma. Essa tensão que estrangula completamente é o VP ou VGS. Como exemplo, eu vou dizer que essa tensão é menos 4 volts. Então, ela é menos 4 volts. Então, se eu colocar uma tensão aqui, que é 1 volt, 2 volts, eu vou tendo um aumento da corrente de dreno. 3 volts. Quando eu chegar em 4 volts, eu estou justamente nesse ponto aqui. E aí para de aumentar a corrente de dreno. Por que isso acontece? É que é o seguinte. Enquanto aqui eu dei o exemplo de que a tensão de gate para a fonte é negativa, a tensão do gate é negativa em relação à fonte, e isso repele os elétrons livres ali do canal, aqui o que eu estou fazendo é aumentar a tensão do canal. A tensão do gate está em 0, mas aqui a tensão do canal vai aumentando, porque se eu coloquei aqui mais 1 volt, mais 2, 3, 4, quando eu chegar em 4 volts, ou além de 4 volts, eu vou ter aqui, por exemplo, 0 volt, 1, 2, 3, vamos supor que aqui eu tenho 4 volts. Então, enquanto o canal, lá dentro do canal eu tenho 4 volts positivo, no gate eu tenho 0. Isso é a mesma coisa que dizer que o gate está 4 volts negativo em relação ao canal. Então, com o gate 4 volts negativo em relação ao canal, o que acontece é que os elétrons que estão ali, eles vão ser repelidos
e a região de depressão vai aumentar. Só que nesse caso, aumentando a região de depressão, ela não chega a estrangular completamente, mas chega a fazer com que a corrente pare de aumentar. Ou seja, a corrente ela satura nesse valor que nós chamamos então de IDSS. Então, repetindo, se a gente quer reduzir o canal, a gente vai aumentando essa tensão negativa do gate em relação aqui ao canal, em relação à fonte. Então, a gente vai aumentando então essa tensão negativa. Se a gente chegar em menos 4 volts, é suficiente para estrangular completamente o canal. Aqui nós estamos colocando 0 no gate. No entanto, o aumento dessa tensão, aumentando essa tensão, eu vou ter essa tensão distribuída aqui dentro. Então, basta aqui ficar com mais 4 volts para que o gate fique menos 4 volts abaixo da tensão do canal. E com menos 4 volts, nós temos uma expulsão de todos os elétrons ali, um aumento dessa região de depressão e uma redução muito grande do canal, ao ponto de não deixar mais a corrente aumentar. Nesse caso, ela vai aumentando, aumentando, e aqui ela chega a uma saturação. Continuação 2 do funcionamento do JFET. Agora nós vamos colocar aqui os dois efeitos. Esses gráficos aqui vão estar mostrando os efeitos da variação da tensão gate-fonte. Eu vou estar variando a tensão gate-fonte, mas também vou estar variando a tensão de dreno para a fonte. Então, repetindo, se a tensão gate-fonte for igual a 0, que é o caso aqui, ao aumentarmos essa tensão de dreno para a fonte, temos que a corrente vai circulando, circulando, vai aumentando, aumentando, até que chegue em IDSS, que é um parâmetro importante do JFET, IDSS. E aí é a corrente de saturação. Essa situação aqui, que é justamente a situação que eu expliquei aqui, que é essa curva superior, essa curva aqui, essa única curva que está aqui. Então, isso aqui corresponde justamente a essa curva superior, né? Onde a gente vai aumentando a tensão dreno-fonte e a corrente vai aumentando, aumentando até chegar na corrente de saturação chamada IDSS, porque a tensão gate-fonte é igual a 0. Então está aqui a tensão gate-fonte igual a 0. Mas agora eu vou apresentar a família toda de curvas, né? Tem mais essa curva, essa e as demais curvas que estão aí, e essas curvas diferem uma das outras pela tensão gate-fonte. Então, no caso, agora aqui eu estou colocando uma tensão gate-fonte de menos 1 volt. A tensão do gate em relação à fonte está em menos 1 volt. Com isso, nós temos um aumento, conforme a gente vai aumentando a tensão dreno-fonte, a tensão que está desse terminal para esse, conforme a gente vai aumentando, a gente vai estar aumentando a corrente de dreno. Só que ela vai saturar num valor menor agora. Por quê que ela satura num valor menor? Porque agora a tensão gate-fonte já está negativa, menos 1 volt, e
o transistor ele já está com o canal inicialmente já reduzido, que é o que eu escrevi aqui. Se a tensão gate-fonte, se a tensão de gate for menos 1 volt, gate em relação ao GND, né? Temos a curva logo abaixo, pois o JFET já inicia com o canal levemente estrangulado. Porque com menos 1 volt ele não está completamente estrangulado, porque para estar completamente estrangulado precisaria de menos 4 volts, no meu exemplo. Porque eu estou dando como exemplo que o menos 4 volts é o VP, ou VGS off, que é outro parâmetro super importante do JFET. Então, com menos 1 volt, ele está levemente estrangulado, mas ainda existe o canal, e, portanto, a corrente de dreno vai aumentando conforme a gente vai aumentando a tensão dreno-fonte. E vai saturar num valor menor do que IDSS, portanto, abaixo da curva anterior. Então, ela sobe aqui e satura num valor menor. Agora, menos 2. Se a gente aumentar essa tensão aqui para menos 2 volts, o canal ele vai ficar mais estrangulado, porque essa região de depressão, onde os elétrons foram expulsos, essa região de depressão ela vai aumentar. Então, o canal vai diminuir e portanto, nós vamos ter aqui um aumento da corrente, conforme vai aumentando a tensão dreno-fonte, a gente vai ter um aumento da corrente que vai saturar num valor agora menor. A mesma coisa vai acontecer com menos 3 volts. Menos 3 volts vai estrangular mais o canal, mas ainda não vai estar completamente estrangulado. Então, nós vamos ter aqui ó, essa curva aqui. E se a gente colocar menos 4 volts é justamente a tensão que estrangula completamente o canal. Então, o canal vai estar completamente estrangulado, não tem passagem entre dreno e fonte. Então, eu posso ir aumentando a tensão dreno-fonte. E nós estamos aqui em cima do eixo. E nós temos, então, uma corrente de dreno igual a zero, porque o canal está completamente estrangulado. Está aqui, ó, a tensão gate-fonte igual a menos 4, que é igual ao VP. E a corrente é tudo zero. A corrente aqui é zero porque o canal está completamente estrangulado. Com 0 volt aqui, nós temos a primeira curva. E observem que isso daqui está mais inclinado. Aqui no começo, onde a corrente de dreno vai aumentando com o aumento da tensão, aqui é a tensão dreno-fonte, e aqui é a corrente de dreno. Então, nessa primeira curva, com a tensão gate-fonte igual a zero, nós temos aqui um aumento grande da corrente. E isso, se a gente lembrar do resistor, um aumento grande de corrente para uma variação de tensão é porque a resistência é pequena. E é o que acontece com a tensão zero aqui, porque com a tensão zero nós temos o canal todo ali. Temos um canal largo, portanto, tem uma resistência baixa entre dreno e fonte. Portanto, aqui é mais inclinado. Quando nós aumentamos a tensão negativa, né, para menos 1 volt, estrangula um pouco o canal, estrangula mais um pouquinho o canal. Por isso, com o mesmo aumento de tensão, nós vamos ter um aumento menor de corrente. Se eu aumentar para menos 2, vai estar mais estrangulado, a resistência do canal vai ser maior e, portanto, eu vou estar com uma inclinação aqui menor. Para menos 3, a mesma coisa. Aqui, uma inclinação bem baixa. E se eu colocar menos 4, está completamente estrangulado, então eu tenho uma resistência quase infinita entre dreno e fonte. E isso, no gráfico, significa zero de corrente para qualquer tensão. Nessa região aqui, onde a corrente de dreno aumenta
com o aumento da tensão dreno-fonte, essa região chama região ômica. Já essa outra região, onde a corrente de dreno ela está saturada e não varia com a tensão dreno-fonte, com as variações da tensão dreno-fonte, aqui então, quando a corrente está saturada, nós temos a região de saturação. Continuação 2 da operação do JFET. Então, na região de saturação, aqui, o JFET é uma fonte de corrente ID controlada pela tensão VGS. A única coisa que muda a corrente de dreno nessa região é a tensão gate-fonte, porque se a gente variar a tensão dreno-fonte, variando a tensão dreno-fonte, a corrente de dreno permanece a mesma. Permanece tudo a mesma, está saturada. Então, a única coisa que modifica a corrente de dreno na região de saturação é justamente a tensão gate-fonte. Então, com a tensão gate-fonte igual a zero, nós temos uma corrente alta, que é a tensão IDSS. Para uma tensão gate-fonte menos 1, nós temos uma corrente de dreno menor. Aqui, para uma tensão gate-fonte menos 2, temos uma corrente menor. Então, está aqui a equação. A corrente de dreno vai ser igual à corrente de dreno IDSS, que é um parâmetro dado nas folhas de dados do transistor, vezes 1 menos VGS, essa tensão VGS é a tensão que tiver aplicado lá na hora, dividido pelo VP, que é um parâmetro também que pode ser medido, né? Ou que está lá nas folhas de dados do fabricante do transistor. Então, tanto o IDSS quanto o VP são parâmetros do transistor. Aqui o exemplo é que o VP é menos 4 volts, enquanto o IDSS, nesse exemplo, o IDSS é 8 miliamperes nesse transistor. Então aqui está 8 miliamperes e aqui está menos 4 volts. Com isso é possível até, colocando aqui VGS igual a zero, colocando igual a zero, vai dar 1 menos 0 ao quadrado, vai dar o ID, vai ser o próprio IDSS. Para uma tensão VGS igual a zero, nós temos uma corrente de dreno igual à corrente IDSS, de 8 miliamperes. Vou dar um outro exemplo numérico aqui com menos 2. Se eu colocar o menos 2 aqui, menos 2 dividido por menos 4, vai dar meio. 1 menos meio vai dar meio. Meio ao quadrado dá 1/4. Então, dá 1/4 de IDSS. Então, 8 dividido por 4 vai dar justamente 2 miliamperes. Então, essa curva aqui, que na verdade é uma reta, né? Essa corrente de constante de 2 miliamperes é calculado com essa fórmula aqui. Assim como essa daqui também. Como essa, como a próxima e mesmo a última. Se eu colocar uma tensão gate-fonte de menos 4 volts, menos 4 dividido por menos 4 dá 1. 1 menos 1 dá 0 ao quadrado vezes IDSS, a corrente de dreno vai dar 0. Então, aqui embaixo dá 0. Então, essa equação aqui realmente fornece a corrente de dreno em função da tensão gate-fonte que você colocar, que tiver colocado no circuito, em função dos parâmetros do transistor, IDSS e VP. Por isso que esses dois parâmetros são importantes
e podem ser encontrados então nas folhas de dados. E isso é aproveitado nos amplificadores. Os amplificadores aproveitam justamente a variação de corrente saturada, né, ID, em função do VGS do transistor. Então, o JFET é uma fonte de corrente ID controlada pela tensão de gate, VGS. Uma observação é que o BJT, o transistor bipolar, é uma fonte de corrente IC controlada pela corrente IB. E o fator de controle é justamente o beta. Então, a corrente de coletor é beta vezes maior do que a corrente de base no transistor bipolar. No transistor JFET, a corrente de dreno, ela depende da tensão gate-fonte. Só que não é simplesmente beta vezes alguma coisa, não é uma constante vezes. É essa equação aqui quadrática. Então, vimos essa região de saturação que é utilizada nos amplificadores. Também tem uma grande aplicação na região ômica. Na região ômica, o JFET se comporta como um resistor controlado pela tensão VGS. A gente consegue aumentar ou diminuir a inclinação dessa reta aqui com a variação da tensão gate-fonte. Então, a resistência que o transistor está apresentando, aqui temos uma resistência baixa, uma resistência maior, uma resistência maior, uma resistência maior, e aqui é a resistência infinita, porque o canal está completamente estrangulado. Então, observem que a resistência é igual a uma resistência constante zero, dividido por esse fator aqui que também é quadrático. Então, conforme eu vou aumentando a tensão gate-fonte, aumentando negativamente, né? Eu tenho um aumento da resistência. Ele está aqui no numerador, mas ele está com negativo. Então, está no denominador, né? Ele está aqui no denominador, só que ele está negativo. Então, acaba que um aumento de VGS resulta em um aumento de RD, da resistência, que é uma diminuição dessa inclinação aqui, dessas retas iniciais aqui. E não é linear, é ao quadrado. Não pode esquecer que o VP entra negativo aqui. Então, quando a gente for colocar uma tensão VGS negativa, o negativo desse VGS vai ser cortado com o negativo do VP. E é claro que não pode ser colocada uma tensão VGS positiva, porque aí polariza diretamente o diodo gate-fonte, ou gate-canal, e acaba queimando esse transistor. Para finalizar, aplicações do transistor. Aqui eu só coloquei novamente a equação para dizer que aqui estamos na região, então, de região ômica. O JFET vai estar funcionando como um resistor. A primeira parte aqui é o JFET como chave analógica. Ele vai estar funcionando como um resistor, e esse resistor vai ser infinito ou zero, comparativamente aos outros componentes do circuito. Então, se a gente fizer o V1 igual a zero, V1 é justamente a tensão do gate em relação à fonte, e V1 é negativo no gate. Então, se nós fizermos aqui o V1 igual a zero, o canal, que dá para ver pelo símbolo, né? O canal que existe, ele continua existindo, ele está largo e conduz bastante, com uma tensão de gate igual a zero. Então, se a gente colocar uma tensão de gate igual a zero,
o transistor Q1, que é o JFET, né? O transistor Q1 ele é um curto-circuito. Portanto, a tensão de saída, que é justamente a tensão em cima do resistor de carga, RL, essa tensão vai ser zero. E se a gente colocar no gate menos 12 volts? Colocando aqui menos 12 volts, aqui está negativo e aqui está invertido, então tem um conflito aí, mas o que eu quero dizer é que aqui no gate eu tenho menos 12 volts. E o menos 12 volts ele é uma tensão maior do que aquela, em módulo, né? Do que aqueles menos 4 volts que eu dei como exemplo. Então, digamos que esse transistor tem um VP de menos 4 volts, que é a tensão suficiente para estrangular o canal. Se eu colocar menos 12 volts, eu estou colocando uma tensão muito maior do que a necessária para estrangular o canal. Então, o canal está estrangulado, muito estrangulado. Portanto, não existe canal, nesse caso, ligando o dreno até a fonte. Então, nesse caso, o transistor ele fica aberto. É uma chave aberta. Com a chave aberta, a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Então, se eu tenho aqui uma chave aberta, a tensão de saída aqui é praticamente igual à tensão de entrada, que é a tensão que está vindo aqui do gerador de sinais. Então, o gerador de sinais coloca aqui uma tensão, e essa tensão vai ser dividida pelo R1 e o RL. Só que o RL é de 100K, e o R1 é de apenas 10K. Então, praticamente toda a tensão da fonte, do gerador, aparece em cima da carga. Por exemplo, se aqui é 20 milivolts de pico, se aqui nós temos 20 milivolts de pico, aqui em cima eu vou ter os quase 20 milivolts de pico, possivelmente uns 18 milivolts de pico, nessa situação aqui. Então, a tensão de saída é aproximadamente igual à tensão de entrada. Mas se for colocado zero, o canal vai estar existindo, a resistência desse canal é bem menor do que os 100K, então, e também menor do que os 10K, então acaba que curto-circuita o sinal aqui. E a tensão desse ponto, que é a saída, fica praticamente em zero, como está aqui. Eu deveria ter colocado também aqui um símbolo de aproximadamente zero, porque zerar completamente não vai acontecer, porque existe uma certa resistência no canal. Então, essa é a primeira aplicação, que seria uma chave liga, desliga, deixa passar ou não deixa passar o sinal VI para a carga RL. Só que agora podemos trabalhar dentro desse intervalo entre chave ligada e chave desligada. Então, agora, nessa segunda parte dessa aplicação, o JFET vai estar trabalhando como resistor controlado por tensão. Que tensão? A tensão aqui do gate. Então, se variarmos o V1 entre 0 e menos 12 volts, o transistor JFET varia a sua resistência e, portanto, o V0 vai variar entre 0 e VI. Vai variar entre 0 e VI. Vai variar entre essas duas situações aqui. Então, se a gente lentamente variar V1 de 0 até menos 12, então aqui eu estou em 0, se eu estou em 0, eu tenho 0 de saída, 0 aqui no resistor de saída. Se eu for aumentando para menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3 no gate, for variando, o que acontece é que o canal ele vai começar a ser estrangulado e o sinal que estava aqui em 20 milivolts, que aparecia zero aqui, quase zero em cima da carga, vai começar a aparecer. Então, vai começar a aparecer 1 milivolt, 2 milivolts e vai aumentando. Conforme eu vou aumentando aqui para menos 1 volt, menos 2 volts, menos 3 volts, eu vou ter aqui
vai aumentando a tensão aqui de saída, porque aqui vai estrangulando o canal e, portanto, o sinal de entrada VI deixa de ser curto-circuitado por terra e vai começar a aparecer no RL. Quando eu tiver com uma tensão aqui de menos 4 volts ou maior do que isso, menos 5, menos 6, o canal vai estar completamente estrangulado e, portanto, toda a tensão de entrada vai estar aparecendo em cima aqui da carga. Então, eu vou ter quase os 20 milivolts em cima da carga. Então, nessa situação, eu estou trabalhando como chave analógica, ou eu deixo passar, ou eu não deixo passar, estrangulando completamente o canal, ou deixando o canal completamente condutivo, né? E nessa situação, eu estou variando de um lado, gradualmente, de um lado para o outro. O canal, ele pode ir sendo estrangulado aos poucos, ou ele pode ir sendo aberto aos poucos. Então, é um resistor, o transistor vai estar variando, vai estar funcionando como um resistor que varia a sua resistência conforme a tensão do gate. Agora, a segunda aplicação é um amplificador. Eu coloquei aqui a fórmula só para lembrar que aqui estamos na região de saturação do transistor. E na região de saturação é onde a corrente D é controlada pela tensão VGS. A corrente D é saturada. Então, esses resistores RG, RS e RD, resistor de gate, de fonte e de dreno, eles estão dando uma polarização DC para o transistor ficar no ponto de operação dele para conseguir trabalhar como amplificador. Mas isso tudo vocês vão estudar em Eletrônica 2. Então, depois que esses resistores aqui estão polarizando o transistor, essa tensão de entrada que vai ser amplificada, ela, chegando aqui, ela passa para o outro lado do capacitor e ela aumenta e diminui a tensão do gate. Essa tensão VI entrando aqui, ela vai estar modelando a tensão que já está ali no gate. Então, a tensão do gate aumenta um pouquinho no semiciclo positivo, da forma de onda de entrada, ou diminui um pouquinho no semiciclo negativo da tensão de entrada. Variando a tensão de gate, eu tenho uma variação da corrente de dreno, porque esse transistor ele é uma fonte de corrente de dreno, controlada pela tensão gate-fonte. Então, está aqui, ó, a corrente de dreno ela é uma função da tensão gate-fonte. Com isso, essa corrente circulando pelo resistor RD acaba gerando uma queda de tensão em cima desse resistor. E essa queda de tensão ela passa pelo capacitor para fora, aqui para o terminal V0. E aqui nós vamos ter uma variação maior do que essa variação de entrada aqui. Interessante que aqui o semiciclo positivo se tornou um semiciclo negativo. Por quê? Porque o semiciclo positivo ele aumenta a tensão do gate em relação à fonte. Então, aumenta a tensão do gate. Aqui é negativo, mas o VP é negativo, então já corta o negativo. Então, aumentando a tensão no semiciclo positivo, eu tenho um aumento da tensão do gate, que, portanto, aumenta a corrente de dreno. Só que quando a corrente de dreno aumenta aqui, ela aumenta a queda em cima do resistor. Então, esse ponto aqui, ele cai. A tensão desse ponto cai, porque aumentou a queda, aumentou a corrente e aumentou a queda no resistor, mas a tensão desse ponto, na verdade, cai. Por isso que eu tenho aqui um semiciclo negativo. Só que a intenção aqui não é explicar o funcionamento do circuito. Na verdade, é simplesmente mostrar que o JFET tem essa aplicação importante
temos aqui um sinal de entrada pequenininho que, depois de amplificado, nós temos uma amplitude bem maior. Mais detalhes, então, em eletrônica 2.